Olá, seja muito bem-vindo ao canal QI Networking. Eu me chamo Everton Calvetti e na videoaula de hoje eu vou mostrar para vocês como colocar o servidor web Apache para rodar em outra porta que não a porta padrão porta 80. Para isso, é muito simples e vamos considerar a premissa de que você já tem instalado em sua máquina, seja ela Windows, Linux ou ainda Mac, o AMP Server. No meu caso, o AMP serve de W de plataforma Windows, mas no seu caso poderia ser o LAMP Server ou então ainda o MAMP Server, que é para a plataforma Mac. Então, vamos considerar aqui que eu tenho o meu AMP Server instalado e com todos os serviços em execução, ou seja, meu Apache está rodando. Veja que nós temos o site rodando na porta 80, porta padrão. Se eu passo aqui localhost, que é a minha máquina, sem informar a porta, ele assume que a porta padrão é a porta 80. Eu poderia informar ainda a porta 80 através de 2 pontos e o número da porta. Veja que o resultado é o mesmo. Como faço para alterar isso, então, para que a minha porta seja uma diferente daquela que já vem pré-configurado no servidor web Apache? Eu posso clicar aqui na área de notificações do Windows e vir aqui no AMP Server. Se eu clicar com a esquerda, veja que ele traz uma série de informações, mas se eu clico com a direita, ele traz outras formas de você acessar a ferramenta. Aqui em Tools, você pode trabalhar com as portas do MySQL, do MariaDB, do Apache e do PHP. Você pode ver as partes de informações, enfim, de outras coisas mais também. Muito bem, como queremos alterar a porta do servidor web Apache, veja que ele está rodando na porta 80, como aponta aqui. Eu posso fazer um teste na porta 80, eu posso adicionar um novo listing, que é onde ele vai ficar escutando, ou posso simplesmente alterar a porta daquilo que já está funcionando. Então é o que nós pretendemos fazer. Eu quero tirar da porta 80, por exemplo, e passar para a porta 8080, 8081 e assim por diante. Quando você clica aqui, ele traz uma janela gráfica para você, já sugerindo a porta 8080 como alternativa à porta padrão. Você poderia colocar aqui, por exemplo, 8085. Tá? Vamos supor que eu queira que o meu servidor web Apache rode na porta 8085. Você vai dar um OK, vai ver que os serviços estão sendo reiniciados e aqui no ícone, onde tem a sua plataforma, o AMP Server, tem que estar verde novamente, tem que estar com todos os serviços em execução. Uma outra forma de alterar a porta também poderia ser clicando aqui no AMP Server, com o botão da esquerda, você observa que vindo aqui no Apache, tem os arquivos de configuração. O arquivo principal e que contém a informação da porta é o httpd.conf. Se você clicar nele, você vai editar o arquivo. Observa que aqui você tem algumas variáveis de porta, como por exemplo o listing. E veja que o listing agora está rodando na porta 8085. Esses 0000 aqui, nós vamos explicar um pouco desse arquivo de configuração em aula posterior, não vamos nos atentar a isso agora, o que a gente quer focar é na porta. E se nós formos mais para baixo, a gente está vendo uma série de módulos, temos aqui também a porta 8085, então veja que você, se fosse alterar manualmente isso, você precisa prestar atenção que você tem algumas áreas, alguns locais para alterar a porta, que não apenas lá no listing você tinha. Tá? Então veja que tem 2 locais para alteração da porta em todo o meu arquivo de configuração. Ok? Então isso é um ponto de atenção. Se você alterar de repente apenas em um dos lugares, talvez não funcione. Aí quando você for subir a sua ferramenta, o seu AMP Server, reiniciar o serviço, quando ele for subir o Apache, talvez não suba. Se você errar qualquer informação aqui, de repente você apagou, você colocou errado algo e não viu, você vai ter problema ao subir o seu servidor web Apache. No caso aqui eu vou fechar sem salvar, não vou fazer nenhuma alteração por aqui. Tá? Considerei que eu fiz já pela ferramenta e
com certeza vai ter o resultado efetivo sem o risco do erro humano. Agora, se eu for aqui e pedir para carregar o site através do localhost, porta padrão 80, veja que não funciona, porque o Web Apache não está mais em execução na porta 80. Então, para isso eu preciso informar localhost 2.80.85, que é a porta onde está rodando agora o servidor Web Apache. E a página volta novamente a ser carregada. Então, para informar a porta, basta informar depois do nome do seu servidor, no meu caso aqui a máquina local, ou aqui poderia ser um IP também, você bota 2 pontos e o número da porta. Então, é simples para alterar a porta do servidor Web Apache, mas se você tiver qualquer dúvida ou comentário, faça abaixo dos vídeos e entraremos em contato em breve. Muito obrigado pela sua presença no canal QI Networking. E lembre-se, conto com você. Inscreva-se no nosso canal e habilite a notificação clicando no sininho. A você, meu muito obrigado.